vai conversar sobre o Pentateuco. Nós, no primeiro trimestre, no primeiro semestre, vimos que os 5 primeiros livros do Antigo Testamento chamam-se, na Bíblia hebraica, de Torá. O primeiro bloco dos 5 primeiros livros. Os hebreus, na sua Bíblia, dão-lhe o nome de Torá. Também vimos que Torá significa, a tradução que temos de Torá é lei. Mas, dissemos, não é lei no sentido estritamente jurídico. Mas significa, mais abrangentemente, significa orientações, significa disposições. Isto é, Deus que dá orientações, disposições ao povo. Portanto, mais do que lei no sentido de mandamento, que também contém, esses 5 livros também contêm mandamentos, leis, prescrições. Pensemos, por exemplo, a Levítico, que vamos falar daqui a nada, ao livro de Levítico. Mas mais do que prescrições, leis no sentido jurídico, que nós estamos habituados, portanto, trata-se de orientações. Isto vimos no primeiro semestre, se bem se lembram. Portanto, é a exortação de Deus, este conjunto de livros, são as orientações básicas, elementares, para se ter e se comportar como povo de Deus. São esses 5 livros que nós chamamos de Torá. São esses 5 livros que os cristãos, na Bíblia cristã, os cristãos adotam com um nome diferente. Em vez de chamar os 5 livros de Torá, chamam-lhe de Pentateuco. Penta é a primeira parte da palavra, significa 5. Teuco significa, portanto, rolos. Os livros eram efetivamente rolos de papiro. Mas teuco, mais do que rolo, significa o lugar, o objeto, o utensílio em que se guardavam os rolos. Vocês podem imaginar, portanto, eu tenho um rolo que é livro, e ponho este rolo dentro de um utensílio. Este utensílio é que propriamente teuco, pentateuco, seria 5 rolos, ou melhor ainda, mais profundamente, 5 coisas de guardar livros, agora não me vem a palavra. E, portanto, é isto que os cristãos usaram. Lembrem-se, nós ainda hoje usamos teca. Teca para indicar isto. Portanto, a palavra teca, em português, deriva do grego, e que deriva deste teukos, significa nada mais, nada menos, teca, vocês sabem disto, podem não ter a consciência. Teca significa lugar para guardar. Quando nós falamos de discoteca, é lugar de guardar disco. Bom, agora também é lugar de ir dançar. Mas quando passar a pandemia. Quando falamos de biblioteca, estamos a falar de lugar de guardar livro. Quando falamos de mediateca, estamos a falar de lugar de guardar vídeos, áudios, enfim. E quando falamos de teca apenas, estamos a falar de um pequeno utensílio que nós conhecemos, que os ministros extraordinários de comunhão recebem a comunhão, guardam a comunhão lá dentro para levar aos doentes. Portanto, teca, teukos, era este utensílio para conservar os livros. Pronto, mas isso não tem grande relevância para estarmos aqui a esmiuçar mais isso. O que conta neste momento é compreender que essa disciplina, que vamos agora ver, trata-se do Pentateuco. O que é Pentateuco? São os primeiros 5 livros da Bíblia, que os hebreus, ainda hoje, chamam de Torá.
já dissemos, Torá, não no sentido de lei simplesmente jurídico, faz isto, não faz isto. Tanto é que existem estas leis dentro da Torá, mas a Torá não é só isso. Aliás, fica logo dito que o Pentateuco é feito de narrações. Pensemos a longa história de Abraão, portanto é uma longa narração, a longa história de Moisés, da libertação do Egito, mas também tem leis, estritamente, portanto, leis no sentido jurídico. Pensemos, por exemplo, ao livro de Levítico, que é nada mais, nada menos do que um compêndio de leis. Portanto, o Pentateuco, embora o nome hebreu sugira a lei, mas é no sentido amplo de orientações. Vamos abrir uma brecha para, se alguém tiver dúvidas. Se alguém tiver dúvidas, pode escrever no bate-papo. Vamos dar 5 minutinhos se alguém tiver, até aqui, senão continuamos. Professor, Sim, senhora. quando o senhor estava a falar sobre Levítico, e acho que, não sei, acho que o senhor está com problema de rede. Fala, mas nós não ouvimos. Pelo menos eu não ouvi. Isto é um problema. É a única que tem este problema? Os outros estão me ouvindo bem? Eu estou a ouvir. Sim. Eu também, ouço muito bem. Então, acho que eu é que tenho que ir do lugar. Rafael também está perfeito para mim. Eu também, Ansomar, estou a ouvir também. Okay. A altura nem três. Então pode ter um problema da sua rede. Embora a rede nesses dias tenha estado um bocadinho... Bom, vamos ver se melhora. Vou mudar de lugar então, professor. Estou num quarto, vou abrir a porta para ver se melhora. Mas... Se a rede entra. Mulher de casa, eu na minha casa não há rede, estou noutra casa. Ouviste, Cláudia? Vamos. Já está. Agora, então, rapidamente, caso alguém tenha esquecido, vamos ver quais são esses livros. Os livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros: Gênesis, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Gênesis significa, e aqui eu devo dizer, nós os cristãos, esses nomes correspondem ao conteúdo. Para os hebreus, na Torá, os nomes correspondem à primeira palavra do livro. Nós não nominamos esses 5 livros como os judeus. Os nomes entre nós e os judeus são diferentes, porque nós damos o nome baseando-se no conteúdo do livro. Como Gênesis trata da criação, da origem, então o nome próprio é origem, Gênesis. Gênesis. Para o Êxodo, porque trata da saída do povo hebreu, é o tema principal. Depois nós temos o Levítico, que significa lei dos levitas. Temos Números, porque no livro de Números acontece um grande recenseamento, sabe-se dos números. E temos Deuteronômio, que significa, portanto, segunda lei. Portanto, nós, os cristãos, damos nome a esses livros de acordo com o conteúdo principal ou relevante que contém. Portanto, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São
esses os 5 livros que compõem o Pentateuco. Agora vou pedir que façam um exercício mentalmente. Eu ajudo. Ó, professor. Diz. Ó, professor, eu não entendi porque é que os cristãos... não, esse Êxodo também tem um outro nome. Porquê? Já vi que os levíticos, segundo as leis, aliás, leis dos levitas, e os outros eu entendi mais sobre o Êxodo, fiquei com a dúvida, não entendi bem a sua explicação. Por quê? Êxodo, por causa da saída. Êxodo significa saída. Ok, entendi perfeitamente. Êxodo rural, portanto, saída. E o livro trata da saída dos hebreus do Egito. Portanto, é o assunto predominante. Ok. Agora, não sei se estão a ver, portanto, a minha página em branco na tela. Sim. Ok. Sim. Se nós dispormos estes 5 livros, vamos ver agora a estrutura. Vamos tentar ver a estrutura. Se nós dispormos 5 livros horizontalmente, temos Gênesis, A rede está cortada. ok. Temos Gênesis, depois temos Êxodo, depois temos Levítico, temos Números e, por fim, temos Deuteronômio. É assim que nós encontramos a Bíblia. Se nós prestarmos atenção, no centro está o Levítico. O Levítico, se nós formos ver, contém um conjunto de regras, de leis, no sentido jurídico. O Levítico explica como o homem bíblico deve comportar-se em tudo. Um conjunto de leis. Levítico. Nós vamos, posteriormente, estudar livro por livro. Por agora, basta ficar com a ideia de que o livro de Levítico é o livro das leis. Aqui, das leis em sentido estrito, em sentido jurídico. Está no centro do Pentateuco. Está certo? Passa. Sim, para mim está. Este Levítico, porém, faz vou chamar isto de grampo, de concentração. Puxa para si 2 grandes textos que estão em Êxodo e em Números. Isto é, vou explicar de novo. Nós temos 2 grandes blocos de texto, não uma passagem simples. 2 grandes blocos de textos em Êxodo e em Números, que nós vamos encontrar outra vez desenvolvido em Levíticos. Quais são estes 2 blocos? Que eu vou já dizer. O primeiro bloco, vou escrever aqui, o primeiro bloco no livro do Êxodo vai do capítulo 25, vai do capítulo 25 ao capítulo 40. 15 capítulos. Se nós formos ver na Bíblia, não se esqueçam de ter a Bíblia por perto. Se nós formos ver na Bíblia, o título que nós encontramos lá
Código Chama-se de código sacerdotal. sacerdotal, sim. Código sacerdotal. A mesma coisa, mesmo código sacerdotal, naturalmente com outras palavras, com outra forma de dizer, nós vamos encontrar em Números, outro bloco, nós vamos encontrar em Números, do capítulo 1 ao capítulo 10. Código sacerdotal também. Código sacerdotal. Sim. Vou explicar de novo, para que não pareça complicado. Esta aqui é a disposição do Pentateuco. É assim que está na Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São os 5 primeiros livros. Assim, está claro que Levítico está no centro. Se nós pensarmos num quadro, um quadro de parede, podemos dizer que Levítico é a fotografia. Está no centro. Mas tem relação íntima com Êxodo e com Números. Retoma e desenvolve, amplia 2 grandes textos. Um em Êxodo, que é isto aqui, Êxodo 25 a 40, capítulo 25 ao capítulo 40. Portanto, 25, 26, 27, até chegar a 40. E temos também um outro grande texto que nós chamamos de código sacerdotal. Quer aqui é código sacerdotal, quer aqui é código sacerdotal. São todos 2 códigos sacerdotais. Um no número do Êxodo, um no livro do Êxodo, de 25 a 40. Outro no livro de Números, de 1 a 10. Podemos dizer que o livro de Levítico está ao centro do Pentateuco e faz de grampo desses 2 blocos narrativos. Todo mundo está a seguir. Se não, mandem mensagem, digam alguma coisa. Sim, só compreendido. Ok. Alô, boa tarde. Boa tarde. Antonieta, tudo direito? Está bem, sim. Dúvida, Antonieta? Aham. Olha, sim, eu entrei logo no início, mas perdi. Recebi uma chamada, perdi e só agora voltei a entrar. Já fiquei assim meio perdida. Olha, não sei se o professor deixa-me vir para fazer Não, vamos só uma deixar... recapitulação para permitir, ou vamos, não? Sim, vamos deixar a parte inicial que eu falei do nome. Isto vais recuperar o vídeo, o nome, o conteúdo. Vou só explicar este esquema, a estrutura que eu comecei agora, que está no quadro. Sim. O quadro está na tela. Estou a dizer, como é que é estruturar o Pentateuco? Isto é, esses livros são colocados ali sem nenhuma harmonia, sem comunicação entre si? Não. Nós vamos ver. Pode desliga o teu microfone. Está muito ruído. Já desligaram o microfone. Ok. Exatamente, doutor, nós não estamos a conseguir entender nada. O microfone já está desligado, está melhor? Agora está melhor. Temos aqui Achas? a estrutura. Gênesis,
Primeiro, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Assim é que está. Tem alguma coisa a ver os livros entre si? Sim. O que é que tem a ver? Primeira coisa, o Levítico ao centro não é por acaso. O Levítico faz, que estou a dizer, de grampo, de concentração, de desenvolvimento, de dois textos que não estão no Levítico, que não são só do Levítico. Nós vamos encontrar também no Levítico desenvolvido. Esses dois textos nós chamamos de código sacerdotal. Código sacerdotal. Nós encontramos um bloco no Êxodo, do capítulo 25 ao capítulo 40, que são leis. Leis sobretudo voltadas ao templo. E não se esqueçam, no primeiro semestre nós vimos o valor do templo Depois, o segundo bloco nós temos um outro código sacerdotal em números. Vocês vão ler depois, passar o olhar para conferir. Números, capítulo 1 ao capítulo 10. Capítulo 1 ao capítulo 10. Portanto, esses dois blocos vão confluir no Levítico. Confluir e conhecer desenvolvimento. Por isso, o Levítico, eu disse, se nós pensarmos o Levítico como o Pentateuco como um quadro, Levítico seria a fotografia. Levítico seria a fotografia. Está certo? Ora, a rede está a cair. Infelizmente. Está bem, professor. Obrigada. Não sei o que está a acontecer, mas antes eu estava a ouvir perfeitamente. Eu estou a ouvir-te bem. Um segundo só, vou ver se melhor. Obrigada, Não sei professor. porquê, não tenho problemas com redes agora. Vamos ver. Vamos ver se melhora. Diz aqui a sua conexão com a internet está instável. Olha lá. Mais um passo à frente. Sim. Por mim, sim. Ok. Pronto, esta disposição está clara. Mas nós temos que explorar mais. Se Levítico é o centro e faz ligação com Êxodo e Números, o que é que fazemos com Gênesis e com Deuteronômio? Gênesis e Deuteronômio funcionam dentro de um quadro, funcionam como se fossem a moldura. Estão a ver um quadro, não tem aqui nenhum, a foto e depois tem a moldura. Tem a moldura de um lado e do outro. A moldura. Como se fosse um parente. De um lado, temos o Gênesis, temos os conteúdos, a fotografia, e do outro lado temos o Deuteronômio, a moldura, que aguentam a fotografia, que aguentam isto aqui. Para ser moldura e aguentar, tem que ter mais ou menos a mesma estrutura. Então, efetivamente, Gênesis e Deuteronômio têm mais ou menos a mesma estrutura. Vamos ver. Vamos ver.
E continuo com gente a querer entrar. Eu tenho que... Okay. Maria Lucinda. Agora, nós vamos ver agora Gênesis e Deuteronômio. Gênesis por um lado, Deuteronômio por outro. São as molduras deste quadro. Se nós formos ver Gênesis, vamos marcar, vocês vão ler depois, certamente. Se nós formos Gênesis 12, 1. E formos Gênesis 12, 1, podemos assim, terra que Deus faz ver a Abraão. Este é o assunto que temos aqui. Vamos a Abraão. Neste capítulo, aqui, nós temos terra. Se nós formos ver Deuteronômio 34, 1.4, o que é que vamos encontrar? Terra. Aqui, terra. 34, 1.4. Eu vou aumentar isto. Não sei se o meu trabalho está a aparecer aí. Vamos ver certo. Terra que Deus faz ver, não mais a Abraão, naturalmente. Abraão já passou, mas terra que Deus faz ver a Moisés. Nós estamos a ver. Se eu digo a Moisés. Se eu estou a dizer que fazem uma moldura para aguentar a fotografia, tem que ter mais ou menos a mesma estrutura. Esses dois livros. Estou a dar alguns exemplos da forma como são organizados. Nós temos ainda... Temos mais Gênesis 12, 7, terra que Deus... Eu acho que os colegas que desligaram o microfone estão a perturbar a voz. Não sei o que é muito bom, porque nós estamos a ouvir o professor. Arnaldo. Professor? Professor? Estou a ouvir. Professor, eu acho que o senhor devia solicitar aos colegas que estão com crianças a desligarem o microfone, pois está a interromper a nossa audição. Pois, todo mundo já ouviu, não? Eu posso desligar. Que merece. Tem uma forma de desligar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isto eu mesmo. Isto aqui. Até o professor pode simplesmente desligar o microfone. Sim, mas eu não sou muito prático nisto, mas de manhã consigo. Acho que é uma pessoa que tem Galaxy 20 lá, já estou a ver, mas... Desligar os microfones também. Galaxy Print mais, está com barulho a criança. Não tem nome. Não tem como bloquear. Vou tentar fazer isto. Professor. Arnaldo. Professor, eu acho que o professor deve pedir a todos nós que fechamos o microfone. Só quando temos a intenção. Desliguei, desculpa, desliguei a todos, foste na linha.
Estavas a falar. Podes... Desliguem agora todos. Peço desculpa a quem estava a falar. Ao Arnaldo. Ok. Consegui desligar. Peço desculpas. Ok. Vamos voltar ao comportamento. Muito obrigada. Agora está uma ótima audição. Ok. Tá bom. Vamos rápido. Isto também daqui a nada termina. E dizia, no Gênesis 12, 17, estamos a ver as coincidências, as coisas, chamemos assim, iguais que existem num livro e no outro para se formar o que nós estamos a falar de moldura. Em Gênesis 12, 7, terra que Deus dará, terra que Deus dará à descendência de Abraão, e terra que Deus dará em Deuteronômio 37, 34, Deuteronômio 34, 4, terra, a mesma coisa, terra que Deus dará à descendência de Moisés. Dará à descendência de Moisés. Eu peço depois para lerem isto, essas passagens, digamos assim, tricoladas. Por último, nós temos Gênesis, do capítulo 49 a 50, portanto, um capítulo inteiro, 2 capítulos, capítulo 49 e capítulo 50, que fala é a conclusão do livro, fala de Jacó, que Jacó abençoa os seus 12 filhos, nesta parte. Nós encontramos morte de Jacó, e nós encontramos ainda a sepultura de Jacó, na terra prometida. Ok? Do outro lado, em Deuteronômio, nós vamos ter do 33 a 34, são capítulos, do capítulo 33 ao capítulo 34, nós vamos ter a conclusão. Nós vamos ter Moisés, que abençoa as 12 tribos de Israel. Moisés que abençoa as 12 tribos, exatamente. Temos morte de Moisés. E temos sepultura de Moisés. Já não, como sabemos, na terra prometida, portanto, mas fora da terra prometida, quase para indicar numa terra melhor, no céu, que é a terra. Portanto, digamos assim, isto sou eu que estou a explorar. Tá bom? Nós temos, portanto, a estrutura para resumirmos, a estrutura do Pentateuco tem Levítico ao centro, tem uma moldura interior feito de Êxodo e Número, uma moldura interior, e temos uma moldura exterior feita de Gênesis e Deuteronômio. Levítico ao centro, uma primeira moldura, se for um quadro fino, tem 2 molduras, feito de Êxodo e Números, com os 2 blocos que nós já vimos, blocos importantes, porque dão a identidade do povo, dizem como é que se Deus é santo, como é que o seu povo se transforma santo. Esses blocos, esses 3 livros, pensam a isto, não todo o livro, mas aqui nós estamos a falar de um bloco, que nós já dissemos, 25 a 40, aqui no outro bloco 1 a 10, portanto, explora a santidade de Deus, portanto, e a santidade do povo. Depois nós temos
outros dois, outra moldura exterior feito de Gênesis e Deuteronômio. Voilà! Ponham as vossas dúvidas por escrito, se acharem que é mais fácil, ou falando, se a internet estiver bom. Professor, eu posso? Sim. Então, portanto, na estrutura do livro Pentateuco, deixa eu só ver se eu entendi. Estou a fazer um apanhado do que eu entendi. No livro do Pentateuco, a sua estrutura está conforme o senhor desenhou no quadro. Sim. O destaque é o Levítico, que está no centro. Sim. E, no entanto, o Gênesis e o Êxodo do lado direito e o Números e o Deuteronômio no lado esquerdo é tipo de uma coluna, digamos assim, que sustenta o Levítico, certo? Sim. Sim, nós chamamos de moldura. Moldura. Moldura, porque um quadro tem a sua moldura. Eu vou... Não, já entendi, professor. Já entendi. Só uma coisa, nós não falamos de livro de Pentateuco, mas falamos de Pentateuco, que são 5 livros. Sim. É isso. Alguém pode perguntar-nos qual é a relação da estrutura, como este bloco está estruturado. Está estruturado desta forma. Temos Levítico ao centro, que é um livro de leis, estritamente, a palavra mais estrita, leis de prescrições, exploram o quê? Essas leis exploram o quê? Exploram, por um lado, a santidade de Deus, e, de consequência, a santidade do povo. A função da lei está no Levítico. Explorar como é que Deus é santo e como é que nós podemos ser santos também. Ok. Agora, este centro que é Levítico, centro do Pentateuco, faz grampo, abraça 2 blocos de textos importantes que exploram o mesmo assunto. Nós chamamos de código sacerdotal. Onde é que estão estes códigos sacerdotais? Um primeiro código sacerdotal está no livro do Êxodo, dos capítulos 25 a 40. Um segundo bloco está no livro de Números, do capítulo 1 ao capítulo 10. Forma o segundo bloco. Estes 2 blocos se juntam, fazem um grupo e fazem um centro, digamos assim, mais alargado do livro, do bloco, do Pentateuco. Podemos falar, este é o centro, esta é uma primeira moldura, que se chama moldura interna, ok? E depois nós temos Gênesis e Deuteronômio, que fazem a grande moldura externa do bloco todo. Esta moldura externa, nós estamos a dizer o que é que tem. Se Levítico, Êxodo e Deuteronômio têm em conjunto o código sacerdotal, o que é que Gênesis e Deuteronômio têm em conjunto? Nós demos alguns exemplos que estão aqui. De textos que são parecidos, que dizem a mesma coisa, porque são molduras, têm que se comportar mais ou menos da mesma forma. A moldura não pode ser diferente da outra, porque senão o quadro não rege, não fica bem. Obrigada, professor, entendi. Nós vamos continuar a explorar isto na próxima aula. Antes de terminarmos mesmo, nós vamos continuar a explorar isto na próxima aula para verem a beleza disto tudo, para isto ficar mais simples, vamos dizer, mais sábio. E nós vamos explorar isto na próxima aula. Mas agora, se nós
considerarmos, se nós ficarmos até aqui, se a leitura da Bíblia ficar até aqui, até Deuteronômio, fecharmos a Bíblia, a compreensão que temos é infinitamente inferior e mais pobre do que se continuarmos a ler. Se continuarmos a ler os próximos 4 livros que vêm a seguir, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, nós temos um quadro maior. E há quem defenda, há autores que defendem, que fazem um bloco só. Fazem um bloco só. E se considerarmos isto como um bloco só, não podemos falar de penta, claro está, penta que significa 5, pentateuco, temos de falar de eneateuco. Enea está por aqui está penta. Penta significa 5, enea significa 9. O eneateuco, que nós vamos explorar com Wendel na próxima aula, é este bloco de Pentateuco alargado com mais 4 livros. E nós vamos descobrir que o que nós lemos aqui ganha desenvolvimento aqui. O que nós lemos no Pentateuco ganha desenvolvimento, ganha contornos nos livros subsequentes. Josué, Juízes, Samuel e Reis. E quando formos predispor isto, vamos ver que então agora ao centro não está mais Levítico, no Eneateuco, mas está Deuteronômio. Mas isto fica para a próxima sessão. E daqui a nada temos uma outra disciplina. Alguém mais tem dúvidas? Não, professor, acho muito bem explicado. Ok. Parece só fazer. Agora, professor, uma questão aqui. E eu já vi que a aula está a ser gravada. O professor nos vai enviar esse vídeo depois? Seria muito bom. Enviar, sim. Na aula de manhã não consegui gravar, mas agora gravei. Eu vou já vi. Eu vou falar com o Florencio para ver como fazer isto. Eu vou enviar o áudio. Eu vou enviar também este livro aqui. O link. Este livro aqui. Estão a ver o livro? Ainda não. Não. O professor tem... Ainda não, professor. O professor tem Agora? Contudo, eu vou ver este é o livro. Ok? Terminou. Agora sim. Ok. Vou enviar 2 livros. Este em português, um outro em espanhol, que tratam deste assunto. Só em português. Mas não, em português chega. O espanhol dá para... Ao estarmos dentro do assunto, não fica difícil. Exatamente. Pois. A coisa quando não é do nosso conhecimento fica difícil, mas quando já sabemos os termos em português, pode ser que não seja assim muito difícil de perceber. E ajuda às vezes. É mais fácil. Fica mais fácil. Professor? Sim. O senhor tem esses livros em digital? Esses 2 livros são em formato digital. Está bem, ok. Obrigada. Em português bastante completo e sobre todo o Antigo Testamento, não é só sobre o Pentateuco. O outro em espanhol é sobre o Pentateuco. Este é sobre todo o Antigo Testamento. Tem coisas que nós já vimos, partes do Antigo Testamento. Tem esta parte aqui que vocês precisam aprofundar um bocadinho, histórias de Israel, quando a gente fala de monarquia, quando fala de juízes, de exílio, pós-exílio, tem essas partes. E depois entra, por exemplo, aqui no capítulo 4, no capítulo 2, número 4, o Pentateuco, nome e estrutura, que nós já vimos hoje, podem aprofundar, e outras coisas que nós vamos ver. Mas rapidamente sai do Pentateuco para entrar no profetismo, por exemplo, já entra no livro Profetas.
nós vamos ver no segundo semestre. Não, vamos ver no próximo ano, parece. E pronto. Eu tenho... Está bem, obrigado. Eu tenho outros livros. Em português. Estão a ver a minha... Estão a ver este livro aqui? Sim. Sim, professor, o senhor já tinha mostrado na sala. Na praia, sim, na Calheta não cheguei a ir. Mas não. É o livro de Dom Couto. Dom Couto, agora é Dom Couto porque virou o bispo. António Couto. António Couto, o livro é Pentateuco, Caminho da Vida Graciada. Eu ponho sempre isto na bibliografia, pode ser que a escola manda vir. Pentateuco, Caminho da Vida Graciada. É um livro feito para seguir a aula que dei hoje, segui bastante este livro. É o livro que o Dom Couto, agora é bispo de Lamego, era professor da Universidade Católica, acho que é professor ainda, era professor de Pentateuco, portanto fez este livro para os alunos. Portanto, é linguagem bastante acessível. Meus senhores, peço desculpa, não estou acostumado a dar aulas assim. Alguém fez uma pergunta. Significado de teca. Tem duas perguntas. Carlitos perguntou o significado de teca. Significa lugar de guardar, para guardar. Teca é lugar de guardar. Biblioteca, lugar de guardar livro. Teca, a própria teca é o utensílio pequenininho, que isso não é teca, mas que as senhoras ou os ministros de comunhão levam para receber a comunhão e liberar os bens. Aqui chama-se teca. Ok, teca é lugar de guardar. Daqui Penteukos do grego. Também Carlitos pergunta sepultura de Jacó. Sepultura de Jacó, eu disse na terra prometida. Jacó é sepultado na terra prometida. Já Moisés, está em Deuteronômio 34, parece, já a sepultura não é na terra prometida. Muito bem, próxima aula será melhor certamente, estaremos todos mais bem preparados e voilà. Qualquer coisa pode mandar mensagem. Professor, e eu tenho sugestão que no início da próxima aula o senhor comece logo a bloquear os microfones. Okay. Se os alunos precisarem, vão levantar a mão, pedir permissão. Quando o senhor permitir aí, eu vou falar, porque fica difícil a compreensão, é muito ruído. Tá bom. Tá, ok. Tchau. Tá bom. Fiquem bem. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.